Hoje é dia de nós olharmos para o texto de Provérbios e nós estamos nas terças e nas quintas caminhando neste livro. Já terminamos o livro de Salmos, foi uma bênção, bastante tempo. Penso que mais de um ano nós ficamos no livro de Salmos e agora no livro de Provérbios, no capítulo 6. Vamos ler do versículo 24 ao versículo 29. A palavra de Deus diz: para te guardares da mulher má e das lisonjas da língua estranha. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas com os seus olhos. Porque por causa de uma mulher prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça de preciosa vida. Tomará alguém fogo no seu seio sem que os seus vestidos se queimem? Ou andará alguém sobre as brasas sem que se queimem os seus pés? Assim será o que entrar à mulher do seu próximo, não ficará inocente todo aquele que a tocar. Então nós vemos uma palavra, eu às vezes até peço ao meu esposo, quando tem um texto que fala coisa de homens, não é? Eu falo, você pode falar este devocional? Semana, acho que retrasada, houve um dia como esse, porque ele tinha feito um comentário em alguma coisa assim, e eu falei, olha, foi exatamente aquilo que você falou, e eu, portanto, pedi. No entanto, hoje eu gostaria de falar o que Salomão falou somente para nós, e talvez trazer uma aplicação não necessariamente voltado à realidade do adultério de um homem com uma mulher, mas algo que nós possamos aprender a nossa vida, de maneira geral, realidades espirituais. O texto está falando claramente de um homem, fisicamente, o homem, sexo masculino, se ter atração e ter o desejo por uma mulher que não é a sua mulher, seja como o texto fala de uma prostituta, seja da mulher adúltera, mas algo que não é aquilo que é prescrito por Deus para que aconteça. O interessante que, inclusive, foi o porquê eu coloquei o título desse devocional, Quem Brinca com Fogo se Queima, e essas palavras são algumas palavras que eu ouvi muitas vezes da boca do meu pastor em pregações, em ensinos, admoestando a igreja. Muitas vezes ele repetia esta palavra, dizia: irmãos, não se esqueça, quem brinca com fogo se queima. E ele ainda dizia, e queima feio. Pastoralmente, ele com certeza acompanhou muitos que começaram um processo de pecado como que brincando, como quem dizendo não tem problema, não vai acontecer, é só brincadeira, e acabou em situações que ele, como pastor, com certeza entende a seriedade do que aconteceu. E Deus, através destes versículos, fala a mesma coisa. Ele pergunta: alguém vai tomar fogo e colocar aqui perto do seu vestido e não vai queimar o vestido? Ele diz: alguém pode andar descalço sobre brasas sem que os seus pés se queimem? Claro que não. Então a palavra aqui está de acordo com aquilo que pastoralmente eu ouvi várias vezes, de que mesmo que a intenção não seja queimar, mas é o que vai acontecer. E o texto, inclusive, termina: aquele que fizer, que cometer, que tocar no fogo, não vai ficar inocente, ou seja, vai ser queimado. E este queimado é diante de Deus. Não só, escute por favor, porque todo pecado nosso, que nós, mesmo como crentes, entramos, principalmente aquele que não foi uma queda, um vacilo que você pecou, pediu perdão e saiu, mas pecados como este que te cercaram, que você ou eu tomamos tempo na cabeça planejando como fazer ou deixar de fazer, ou seja, brincamos com a situação, demos espaço de pensamento a elas, até que ela nos fisgou, nos atacou de maneira que nós ficamos presos. Então ele diz: este não ficará inocente, ou seja, quando alguém entra num lugar como esse, Deus entrará em juízo contra ele, contra ela. Essa é a primeira
realidade deste pecado. Você não será tido como inocente, ou seja, se queimou diante de Deus. E para que a graça te alcance, você tem que sair do pecado e sair com arrependimento e conversão. E como alguém que entra em um pecado, por exemplo, semelhante a um vício, sabe o preço, a dificuldade que é sair, e eu quero dizer, com virtude e segurança, que alguns pecados como esses de relacionamento são tão ou mais complicados em todos os sentidos do corpo, alma e espírito do ser humano para sair. Quem brinca com fogo, então o Senhor corrobora com essa palavra, se queima. Se queima e você vai pagar dois preços. Você vai pagar o preço do juízo divino e você vai pagar o preço da consequência do pecado aqui em carne. O juízo você ainda pode escapar se arrepender enquanto é tempo. E voltar-se, sair do lugar do pecado pela graça de Deus, o tempo que nós vivemos, o tempo da graça. Enquanto houver vida e o Espírito Santo te permitir se arrepender, ou seja, enquanto houver possibilidade de arrependimento, você pode sair. Mas com certeza é regra divina da justiça divina, nós pagaremos algum preço. E todo aquele que já caiu no pecado sabe que há preços que se pagam por ele. Mas eu quero terminar aonde está no começo aqui, que é como se brinca com fogo em relação, por exemplo, à mulher adúltera, à mulher prostituta. E eu quero que você entenda que a prostituição na Bíblia, a palavra, o vocábulo que fala, não é só necessariamente aquela que vende o sexo por dinheiro, mas toda sorte de imoralidade sexual. Portanto, há pessoas que não veiculam dinheiro, mas cujo espírito, cuja realidade é aquilo que a Bíblia está incluindo aqui. Ele coloca duas coisas. E ambas estão no olhar. Ele disse, não cobices no teu coração a sua formosura. Então, cobiçar no coração parece que não está o olho. Mas ele diz, não cobice a sua formosura. E você só encontra a beleza através do seu olho. Então, a primeira coisa que Deus nos ajuda aqui, ou nos dá uma dica espiritual em relação à ocasião de que uma pessoa te está tentando, está sendo usado pelo diabo contra a sua vida, porque aqui diz que o desejo, né, ela busca por uma vida. Como é que é? Aqui. Ela, deixa eu encontrar, porque essa palavra me passou, mas eu encontrei ela muito importante. A adúltera anda à caça de preciosa vida. Então isso é um paralelo ao querer do diabo, que anda em busca de quem tragar? De uma vida preciosa. E você é precioso porque você pertence a Deus. Aleluia, porque você é luz. Então não se engane que estas figuras que nós olhamos com o olho natural, mas que estão sendo usadas pela realidade espiritual das trevas, vão de encontro à sua vida, numa ou outra oportunidade, a sua ou a minha. Então, a chave bíblica para nós que nós aprendemos neste texto é não cobice no teu coração a sua formosura, ou seja, como é que nós podemos cair? Olhando para a formosura. Então, se nós não podemos olhar para a formosura, o que você deve fazer? Tirar o olho. Eu me lembro quando, há muitos anos atrás, a primeira viagem que eu fiz depois de ter chegado aqui nos Estados Unidos da América, o voo que eu ia para o Canadá, mas eu passei por Cincinnati, foi a conexão. E eu me lembro muito bem de ver uma senhora que veio com um carrinho de bebê e a saia dela era minúscula. E perto dela, ela parou perto, melhor dizendo, de um grupo de homens, talvez 5 ou 6 homens, todos bem portados de terno e gravata. E ela, com aquela saia curta, ela se abaixou e pronto, você pode só imaginar o que é que apareceu. E uma das coisas que me impressionou, eu vindo do Brasil, acostumada com a reação que muitas vezes eu vivenciei do meu povo,
dos homens brasileiros, eu fiquei chocada com aqueles homens. Eles tiraram o olho. Nenhum deles olhou, pelo contrário, eles tiraram os olhos, como que fingiram que não estavam, nem tinham visto a situação e começaram ali. Então, se crentes ou não, eu sei que crente tem que fazer isso, porque é o que a Bíblia nos ensina para não cair na trampa, na armadilha do diabo contra a sua vida. O diabo sabe que nós somos carne. E é assim que ele faz. E eu quero trazer este paralelo para as mulheres e não só nas coisas sexuais. Muita coisa o diabo tem posto diante da igreja como formosa. O dinheiro, a fama, a beleza estética, e eu poderia nomear muitas outras coisas. Você vê a foto e você diz, isto é belo, eu quero isso. E eu digo agora com a autoridade da palavra de Deus. Você está brincando com fogo e começou porque olhou para esta formosura. O que você olhou não foram as coisas de Deus. Você não viu a beleza da vinda de Jesus. Você não viu a beleza do revestimento do poder no Espírito Santo. Você não viu a beleza da esperança no céu. Você não viu a beleza de alguém transformado das trevas para a luz. Você viu a beleza do mundo. Então a palavra de Deus para nós neste momento é: não brinque com fogo, tira o olho da formosura, porque nós acabamos de repetir o desejo espiritual que está por trás dela. A segunda coisa também está ligando com o olho, olhando no olho. Olhando no olho, olha que o texto diz assim, olha: não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas com os seus olhos. Ou seja, esta mulher vai olhar, vai buscar a oportunidade para ficar olho no olho. Escute, por favor. Quando eu vou fazer uma aplicação, agora como eu disse, eu entendo o que Salomão falou, eu já expliquei para nós aqui, e o que ele está falando é de uma mulher verdadeiramente, mas eu vejo claramente lições aqui. Não só que essas mulheres aqui estão sendo usadas espiritualmente para destruir a vida destes homens que são de Deus, no contexto que Salomão está ensinando aqui, mas nós convivemos e entendemos que essa é uma realidade aplicada para muitas coisas espirituais que nós, homens e mulheres, convivemos em todo o tempo. E uma das coisas que eu aprendi também na convivência, no ensino pastoral, foi essa. Quando você perceber um outro espírito atuando em alguém, meu pastor nos ensinava, não olhe no olho. Olha a sobrancelha, olha do lado, olha o nariz. A pessoa vai pensar que você está olhando para a pessoa, vai ver você olhando, mas você não está olhando no olho da pessoa. E eu ouvi essa orientação, na verdade, confesso, nunca questionei mais detalhes sobre ela, mas na minha experiência espiritual, ele está certíssimo. Porque nas vezes que por passar ou até tomar o risco de ficar um pouco, a presença espiritual do olho, do olhar desta pessoa, é algo que você sente. Se alguém tem um discernimento espiritual, sente de uma maneira incontestável. Não posso explicar para além disso, mas posso confirmar que é uma verdade espiritual. Então eu vou trazer o paralelo dessa lição para nós. É que nós devemos fazer a mesma coisa. Então veio uma mocinha bonita, veio falar com você, aquela pessoa está sempre com conversa, diminua a conversa, saia fora e não olhe no seu olho. Não veja a sua beleza e não olhe no seu olho. A mesma coisa vale para aplicação em outras coisas. Então aquela pessoa que está falando com você, até por um vídeo, tire, saia, não veja, não olhe no olho. Aquela proposta no trabalho, aquela pessoa que veio falar outras coisas, você sabe, está falando mal, tem um outro espírito, não é coisa de crente, escute por favor, não olhe no olho, porque é uma armadilha espiritual para a sua vida. Então com essas lições nós terminamos hoje esta palavra, quem brinca com fogo, a palavra pastoral e hoje confirmada, bíblica, aleluia, quem brinca com fogo se queima. Então guardemos os nossos olhos de sermos cativados pela formosura ou de olharmos no olho daquilo que é fogo espiritual, não o fogo bendito do Espírito,
mas do outro lado, que Deus nos guarde pelo sangue de Jesus para estarmos protegidos, guardados, aguardando a bem-aventurança, aleluia, que sustém a nossa vida, a esperança da volta de Jesus. Até aí, que Deus nos ajude a guardar esta carne nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, não é? E naquilo também que o Senhor, pela graça de Deus, tem nos abençoado, não é? Seja com a família, a igreja, trabalho, sendo agradecidos por aquilo que Deus tem proposto e nos dado a cada dia. Amém.